Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, onde estamos aqui reunidos para um pouco mais de aprendizado, para esse momento que nós estaremos aqui hoje. Claro que também tirando muito proveito para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Então, hoje, no nosso Evangelho no Lar, nós iremos tratar da leitura do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 2º, Leis de Adoração. As leituras elas serão feitas pelo Simael e, na sequência, pela Gislaine. Assim, vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, concentrando os nossos corações, para que possamos receber estes ensinamentos e meditar com certeza, para que tenhamos muita paz e muito aproveitamento em todos os momentos da nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos que estão aqui participando nesse momento e que possamos assim ouvir as preleções, as leituras. Que assim seja. Olá a todos, iremos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 2º, Lei de Adoração, no item Adoração Exterior. Questão 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A intenção nisso, como em muitas coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Questão 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Resposta. Os homens, reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorarem a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Item: Vida contemplativa. Questão 657. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito a seus olhos? Resposta: não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Sobre a leitura de hoje, ele basicamente aponta a questão da pessoa tá participando de uma religião, tá participando
de uma comunidade religiosa, né? Sem ter a profunda fé naquela religião, né? Está participando mais pela questão da convivência com as outras pessoas da comunidade. Que mesmo assim ainda é um avanço, né? Ela está fazendo isso, desde que ela não faça isso com segundas intenções, porque participando, interagindo, ela ainda está fazendo o bem, né? Em relação à questão da vida contemplativa, é abordada, aqui ele coloca muito essa questão dos ermitões que se isolam da sociedade para orar, meditar, né, sobre Deus. Isso não deve ser incentivado, por causa que não traz não agrega para a missão da pessoa nessa vida, e também não tem uma contribuição para a humanidade. Então fica meio que uma existência vazia, né? Então é desaconselhável que se tome essa atitude de se isolar do mundo para, às vezes é necessário, né? Mas não essa vida de eremita que a, a leitura nos faz refletir, né? E também aborda a questão da se a gente faz adoração a Deus no ambiente sozinho ou no coletivo, se há uma diferença. De forma alguma, as duas têm seus méritos, né? Mas uma não é melhor ou pior que a outra, né? Então é colocado esse ponto também. Então, desde que a gente consiga ter nossa comunicação com Deus, isso que é o mais importante e é o que a gente tem que ter em mente toda vez que a gente faz uma oração para Deus. Muito obrigado. A prece. Questão 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Questão 661. Poderemos, utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Assim, queridos amigos, depois das leituras de hoje, nós
conseguimos meditar, né? Muitas vezes, ante aos problemas dos nossos dias, problemas complicados e também sufocantes para nós, muitas vezes nós imaginamos que devemos nos isolar, que devemos nos adotar para nós, na verdade, uma vida que seja livre de problemas, que seja livre de pessoas ali que convivam conosco, enfim, que possamos só focar em nós. Mas, às vezes, esse pensamento, na verdade, revela ainda que nós temos uma questão a resolver, que é a questão do egoísmo. E muitas vezes nós estamos aqui na lida e na luta e nestas convivências diárias com pessoas que com certeza nós precisamos estar ali para aprender com elas e também para resolver situações do passado, resolver situações ali futuras, para fazer o bem, ter oportunidades. E muitas vezes nós, igual falamos, imaginamos que deveríamos estar em outra dimensão ali, mais calma e isolada. Então, aqui se revela o quanto ainda nós temos a aprender, porque precisamos um dos outros. Então, quanta riqueza que nós pudemos ter nessas meditações. Então, agora vamos então agradecer muito por esse ensinamento que nos desperta o coração. E assim nós pedimos a assistência dos bons espíritos nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos orientando, e que nós aceitemos ser orientados por eles, porque muito ainda necessitamos, muito mais do que ajudamos. Então, que a gente possa, trabalhando, evoluindo, um dia estar em condições de ajudar mais. E assim, nós agradecemos muito a quem esteve aqui conosco assistindo. Que Deus abençoe, fortaleça e o aguardamos na próxima oportunidade de O Evangelho no Lar. Que assim seja.